A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, estamos terminando aí, né, o nosso segundo trimestre, estamos na lição de número 13. Seja um mordomo fiel. O nosso texto áureo é: e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mateus capítulo 25, o versículo 21, é verdade prática. Os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 12, do versículo 36 ao 38, depois dá uma pausa, vai do 42 ao 46. Queridos irmãos, estamos encerrando esse trimestre que nós tratamos da mordomia cristã. E a nossa expectativa é que você tenha aprendido que mordomia não é aquilo que se pensa, né? Alguém folgado, alguém tranquilo, alguém cheio de direitos, né? E de benesses. Na verdade, nós exercemos mordomia com responsabilidades. Nós somos o operetes, nós estamos lá no fundo do barco, levando essa embarcação adiante. Nós somos o econômos, nós somos o gerente, nós cuidamos, nós administramos, nós apenas cuidamos daquilo que o Senhor nos deu. E algo preponderante, necessário, né? Nós temos que ter cuidado com os dons que o Senhor nos deu, sermos zelosos com tudo que recebemos do Senhor. Lembramos que de nada somos donos, de nada. Eu tenho uma casa, minha casa. É interessante que a gente morre, só leva a roupa que a esposa escolher, né? Porque só se eu deixar escrito, mas como eu não mando mesmo, então vai ser a que ela escolher, né? Vou levar o meu caixãozinho, porque tá pago, né? E a casa não é minha, porque vai ficar. Então não vou levar ela, então não é minha. Meu carro, minha casa, meu dinheiro, meu isso, meu aquilo, meu dom, meu ministério. E no céu, nem de pastor eu vou ser chamado, né? Lá nem disso eu vou ser chamado. Que pena. Né? Porque nós pensamos muito, nós queremos muito esses títulos do tempo. Ia ter uma ala só, né? Pra... Umas cadeirinhas, né? Cadeirinha um pouquinho mais alta para nós sentarmos e etc. E tem uma dificuldade, se eu chegar e não ter o meu lugar no púlpito, eu fico meio nervoso. Se eu não fui apresentado como meu título, eu já vi irmãos que... Não, auxiliar, presbítero. Não, irmão Luciano tá valendo também, porque eu sou irmão. Continuo sendo irmão. Se eu não for irmão, não posso entrar no céu, porque lá vai ser vinde benditos. É benditos, não é vinde pastores, vinde diáconos, vinde presbíteros, vinde evangelistas, depois vinde os membros, ou vinde os membros, depois os pastores e assim por diante. Não. Então, a nossa expectativa é que no decorrer desse trimestre, você tenha aprendido o que é ser mordomo, né? Que você tenha aprendido que você é o gerente, você é aquele que cuida, e que principalmente é necessário que aqueles que estão lá de fora, que é eles que tem que nos considerar. Eu considerar o Sérgio um homem de Deus é muito fácil, porque eu sou um cristão, ele também o é, tá fácil. Ele me considerar também o é. Agora eu quero ver se as pessoas lá fora olham para nós e cumprem aquilo que Paulo escreveu à igreja que estava em Corinto, que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros do reino de Deus. Então, irmãos, o que Deus espera de seus mordomos? Primeira coisa, que nós sejamos prudentes, né? É usada aí a parábola, que nós já conhecemos, já estudamos sobre as parábolas. E aí nós vamos, irmãos, entender que a prudência, ela cabe em qualquer momento da vida cristã. Ela cabe no meu trato como cristão na congregação do Senhor, mas é interessantíssimo que a prudência ela cabe mais fora da congregação.
ela cabe no lar, principalmente no lar, a prudência. Ela cabe no trânsito, ela é essencial no trato dos negócios. Então, é o que Deus espera de nós. É algo fundamental aqui quando ele começa a questão, ele coloca a posição do servo, né? Que há uma viagem, o Senhor vai viajar e aí o servo fica sobre a responsabilidade da fazenda, da casa, do sítio, de todas as coisas. Então cria-se uma expectativa que aquele que foi voltará, né? E aquilo que ele deixou na mão para ser cuidado terá que ser devolvido no mesmo estado ou melhor, né? Há parábolas que há determinado valor em dinheiro em que terá que ser negociado. Então sempre colocando a posição, como falou o pastor Luciano, de servo, lembrando que servo na Bíblia é como se fora o escravo, doulos, né? Aquela pessoa que não tem direito de salário, não tem direito de férias, é uma posição, como disse, para nós é difícil, é como escravo, é uma propriedade de alguém, então ele não se manda, ele não se ordena, ele é dirigido por alguém. Então a prudência é algo que nos vai colocar no centro. É importante notar, porque por vezes as pessoas numa conversa não usam de prudência, passam um assunto que ouviram de alguém, quando não escrevem, né, na rede social uma opinião sobre um assunto que ele não domina, sobre uma coisa que ele não tem conhecimento, mas ele acha que ele pode dar a opinião dele, que vai gerar transtorno na vida de outras pessoas, libera imagens ou fotos de coisas que não deveriam, comentam sobre pessoas, né, em situações privadas que deveriam ficar no privado e vai para o público. Quer dizer, isso é falta da prudência. A prudência é o que deixa você dentro daquilo que deveria ser o normal, né? Então eu, por exemplo, como um presbítero, um obreiro na casa do Senhor, chega um irmão e me confessa uma situação de fraqueza, e aí eu lá na frente, daqui mais um pouco, eu vou lá e comento entre um amigo: olha, fulano de tal, assim, assim. Aquela pessoa lá na frente comenta com outro, daqui mais um pouco toda a congregação está sabendo da situação, aí o irmão já superou aquela situação e as pessoas ficam olhando para ele como se estivesse ainda na derrota. E é interessante, presidente Noncetti, que a situação que esse irmão houver comentado, ela nunca vai chegar na 10ª pessoa, nem na quinta, do mesmo tamanho que ela começou, que nem, ela foi passada. Nem na quinta. Porque nós, irmãos, infelizmente, aqui em off, nós comentamos, mas vamos falar em público agora. Fiel é só Deus. Mas explica por que fiel é só Deus. Porque Deus, ele não muda. Jamais. Isso, a fidelidade, quando nós estudamos, ela faz parte do caráter de Deus. Então, como o caráter de Deus é imutável, ele não muda, o máximo que nós conseguimos ser é leais. É duro e triste nós nos depararmos com essa realidade que nos é peculiar, mas que nós não gostamos de aceitá-la. Nós gostamos de dizer, não, eu sou fiel. A gente cantava uns anos atrás, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. E eu ficava pensando, será? E nós não somos. E na verdade nós somos leais. Ainda falei ao presbítero Monserrat, ainda somos leais, porque nós temos a certeza de uma recompensa. E nós vamos aprender com esse servo que não existe mesmo essa fidelidade. Fiel é o Senhor nosso Deus. Porque até então ele parecia ser um bom servo, uma boa pessoa, de confiança, tudo, vamos dizer assim, tudo dentro dos conformes. Mas ele criou duas expectativas. O Senhor saiu, não sei quando vai voltar, vai demorar. Já que ele vai demorar, agora quem manda sou eu. E já que quem manda vai ser como eu quero. E aí, irmãos, isso vamos trazer para nós agora como cristãos. O nosso Senhor foi, mas vem, vai voltar.
Para alguns ele já voltou, como pode voltar para mim hoje. E eu preciso estar pronto para esse encontro hoje. É que a fidelidade na tradução da Sagrada Escritura não é nesse sentido que nós empregamos, né? Porque para nós a questão fiel é aquilo que, no caso, não pode voltar atrás, que deveria ser o correto. Mas a palavra usada é pistós, que é alguém que se convenceu que Jesus é o Messias, o autor da salvação. Alguém que está convencido que Jesus ressuscitou dos mortos. Essa é a nossa questão. Essa é a palavra empregada aqui, que é pistós. Então, no sentido que confia em Deus, mas não no sentido... Porque quando nós falamos da fidelidade, no sentido de fiel, é aquilo que não muda, né? Você olha uma parede para você descobrir se ela está no prumo ou fora do prumo, né? Você vai ter que botar uma coisa que é fiel ali. É o prumo, né? Então ele vai dizer se está fora do prumo. O nível é a mesma coisa. A parede, a superfície parece que está nivelada. Mas você vai botar o nível aqui. Colocou, aí você sabe que é pelo nível. Não, está fora do nível. Mas aparentemente olhando assim está tudo reto. Mas tem uma caída, tem uma queda. Aí o pedreiro tem um olho clínico, a gente já vê a queda, já descobre onde é que tá. E com o nível você só tira a confirmação. Tá vendo? Então são coisas assim, a balança é a mesma coisa. Ela tá zeradinha ali para marcar o que você... E às vezes eu fico brabo com a balança, porque eu digo que ela tá errada. Eu chego na segunda-feira e o mostrador ali me diz uma coisa que eu não quero que seja aqui de lá. Mas é o que é. Então a fidelidade de Deus, por isso que Deus disse... Eu sou o mesmo ontem, hoje serei eternamente. É uma das qualidades de Deus, é a imutabilidade, né? Ele jamais move a sua opinião, jamais move o seu caráter. E aí para nós se torna difícil, porque hoje eu estou incentivando você e dizendo que Deus é o melhor para nós. Amanhã eu estou desanimado, esperando que você me ajude a acreditar nisso que eu falei ontem. Hoje eu estou repreendendo que você não deve fazer isso. E viro as costas, eu faço aquilo. Então são tantas as atitudes nossas, por isso a misericórdia do Senhor é grande, que vai fazer com que nós compreendamos que só a misericórdia de Deus. Então a prudência dentro desse aspecto, ele vai nos colocar no papel que deveríamos ser. Quer dizer, uma pessoa que vai trabalhar e tem um horário de começar às 8 horas, se ele sabe que tem um trânsito que vai demorar um certo tempo, ele sai com antecedência, não sai em cima da hora para dizer que o trânsito atrapalhou ele de chegar atrasado. Se você tem um avião, um horário de voo marcado, você sai pelo menos, sei lá, 2, 3, 4 horas com antecedência, espera no aeroporto, mas não perde o avião, não perde o ônibus. Porque depois você pode dar todo tipo de desculpa. Cheguei lá e infelizmente tinha um acidente, daí eu fiquei preso no trânsito. Mas se ele tivesse saído com bastante antecedência, não teria ocorrido. A não ser quando é um acidente na sua vida, que daí não está previsto. Mas tem coisas que são previsíveis. Se você, dentro da prudência, vai ultrapassar em local indevido e o guarda te pegar e te der uma multa de 3 mil e poucos reais porque passou numa faixa dupla, você não pode dizer que o diabo está te perseguindo e dizendo que era uma reta porque tem um sinal de trânsito. Você usou de imprudência. Quer dizer, a sua desculpa ou a minha desculpa é só para tentar amenizar a consciência nossa, mas a gente sabe, estacionar numa vaga de deficiente quando você não é deficiente, numa vaga de idoso quando você é novo. E aí, irmãos, usando o termo aí que as pessoas hoje gostam muito, que tudo que a gente fala é profecia. Então toma cuidado, que você está estacionando na vaga do deficiente, você está profetizando, hein? Cuidado. É por isso que 2 Timóteo vai dizer o que o presbítero Monsenhor. Olha aí, você que vai nas vagas de deficiente. Aí você está criando uma profecia para você. Porque diz que os nossos atos são proféticos, então o crente vai lá com pressa, estaciona na vaga do deficiente e está profetizando. Serei um deficiente. Então, irmãos, eu já estou evitando essas coisas. 2 Timóteo 2:13 vai dizer o seguinte, né? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma não há possibilidade pode negar a si mesmo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. E o interessante é que o primeiro, que é prudência, e o segundo é esperar com prontidão, também é referente à prudência, né? Porque aquele que espera com prontidão é aquele que é prudente, é aquele que faz a casa
demorando mais tempo, porque ele tem que cavar, ele tem que fazer a ferragem, e o imprudente vai fazer aonde? Faz na areia, porque é Em mais qualquer fácil. lugar, porque é mais rápido, é mais econômico, o resultado aparentemente é muito melhor, economiza mais. Então tudo parece ser melhor para o imprudente. Mas o prudente, ele está semeando aquilo que é o correto. Então, o fato de nós sabermos que Jesus está voltando, ou o fato de eu e você sabermos que estamos morrendo, deveríamos nos levar à consciência de ter uma vida um pouco mais voltada para aquilo que é espiritual. Fazermos mais a obra do nosso Senhor, né? Porque aqui vai dizer que o servo esperou e aguardou, né? Prudentemente, e aonde ele recebe a recompensa. E aí, irmãos, espere a recompensa do Senhor. E é interessante, irmãos, que na verdade nós continuaremos sendo leais ao Senhor, obedientes à sua palavra. Estaremos em prontidão, esperando essa recompensa, né? Que nós vamos receber do Senhor nosso Deus, né? Que Jesus nos dará naquele grande dia, né? Que a recompensa ela não é agora, essa recompensa nós a receberemos depois, né? A honra, a recompensa é de uma vida de fidelidade ao Senhor. E essa fidelidade, irmãos, é lembrando dessa lealdade, né? De crermos no Senhor e continuarmos a nossa vida em obediência ao Senhor. Essa obediência e essa lealdade nos trará recompensa à vida cristã. E essa recompensa será como? Quando Jesus voltar, buscar a sua igreja e nós estivermos para sempre com o Senhor, aí nós seremos recompensados. Ponto 2, irmãos, é características do mordomo infiel, né? Então, primeira coisa que ele não tinha uma expectativa de que seu Senhor voltaria a qualquer momento. Ele estava na expectativa que o Senhor demoraria. E é interessante que nós não estamos procurando viver os nossos dias na expectativa de que se Jesus voltasse hoje. Essa deva ser a expectativa do cristão. Porque o arrebatamento ele acontece em fases. Nós não gostamos de falar, mas essa é a verdade. Como o presidente Monsanto abordou aqui que nós não estamos vivendo, mas estamos morrendo, né? A gente está vivendo quando a gente está sendo gerado. Depois que a gente saiu do conforto da barriga da mãe, o destino certo é a morte. Dali é para a morte. Sim. Né? Então, quer dizer, o cristão deveria estar preocupado. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, preste bem atenção, você professor, você aluno que nos acompanha, para você ser um alienado. Trabalhe, lute pela vida. Então, pastor, vou trancar a faculdade. Não, irmão, faça financiamento, faça faculdade, faça tudo. Mas não esquecendo, o meu Senhor pode vir a qualquer momento e eu preciso estar preparado. E a questão do preparado é o fato de você já ter o encontro com Deus, o Espírito Santo já ter te convencido do pecado, da justiça e do juízo, e aí você está reproduzindo as obras de Cristo. O estar preparado é o fato de você estar ligado com Deus, né? Se Ele habita em você, o Espírito Santo mora dentro de você, automaticamente você tem que estar preparado, não estar se preparando. Porque nós temos que estar preparados. É como o soldado que está preparado para a guerra, né? Hoje o celular está tocando. E é interessante, irmãos, que o nosso preparo, você levantou a mão, aceitou a Jesus como Salvador, nós precisamos entender que nós não chegaremos à perfeição aqui. Não, e é o fato de você, no caso... Só que você mantém esse contato direto, essa preocupação diária. Deus conta com você. Lembrando, irmãos, eu gosto muito daquela passagem de Atos capítulo 15, né? Quando Paulo vai ali a Jerusalém e ali há um concílio, há entre eles o entendimento, e é interessante quanto aos gentios que somos nós, e eu fico observando que tem irmão que acha que nós somos livres de tanta coisa, mas ele começa ali dizendo algumas coisas
que é interessante, é inerentes a nós, né? Nos abster dos ídolos, das carnes sacrificadas, das obras da carne. Aí, irmãos, isso envolve muita coisa. E é interessante que, apontando aqui a questão de espanca os servos e age de modo irresponsável, nós temos que contextualizar isso para nós, igreja, nós, aluno, nós, professor. Como nós agimos com a nossa vida espiritual, com a nossa vida cristã? Porque tem que refletir justamente a nossa fala, né? Porque quando nós falamos que estamos aguardando o Senhor, temos que... pronto. E nós temos que dar prova disso. Porque quando o mestre chega e diz servo bom e fiel, quer dizer, porque ele, na realidade, ele permaneceu na posição e gerou aquilo, o fruto que era devido. Quer dizer, ele granjeou, ele trabalhou, ele não ficou parado, ele não guardou para si. E a grande questão nossa é que se nós não produzirmos, aí nós seremos cortados. A Bíblia diz que aquela vara que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Porque é próprio daquele que está em Cristo produzir boas obras. E ele reproduzir as obras de Cristo. E automaticamente influenciar na vida dos demais. Então o infiel é aquele que se omite de fazer também a vontade de Deus. A infidelidade não está no fato só de você viver uma vida de pecado, mas também o fato de você se omitir de fazer aquilo que é o correto, que às vezes é o pior, porque é possível que você passe um ano todo sem visitar alguém, ou sem falar de Cristo, ou sem ajudar alguém, seja financeira, espiritual, de uma forma que venha contribuir. Então o fato da omissão também é pecado. Porque aquele servo que foi chamado de infiel foi aquele que não gastou o dinheiro. E também não aplicou o dinheiro, mas devolveu a quantia exata. Quer dizer, é de se pensar nisso. Quando você só recebe a salvação e que é só para você, você só se santifica, só ora, só jejua, só lê. Mas é só você. Só para você não produz para ninguém? Eu tenho que ir na igreja para me encher, eu tenho que ir na igreja para me encher, eu tenho que ir na casa de oração para me encher, eu tenho que ir para um monte para me encher. Tá, mas e o que você faz para demonstrar que você está cheio? Você tem que transbordar, você tem que encher o próximo. E aí, não encher a paciência do próximo, né? Você tem que encher o próximo. Aí com o quê? Um bom conselho, uma ajuda financeira, uma ajuda, no caso, para executar uma tarefa junto, a caminhar junto, quer dizer, visitar na hora da doença. Tudo isso é obra de Deus. E é interessante, irmãos, para concluir, né? É por isso que numa outra colocação de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, né, começa aqui como pai de família vigilante, depois sobre o servo fiel, ele vai falar, né, que bem-aventurado aquele servo a quem, quando o seu senhor vier, o achar fazendo assim. Assim como preparado, porque o texto anterior mostra um pai de família vigilante, preocupado. Sim. Né? E em todos os casos é assim, a ausência do Senhor da Terra, a ausência de... E aí ele deixa ao encargo da pessoa algo. Quer dizer, a pessoa não fica sem atividade. Irmãos, e é interessante que nós estamos nos tornando esses crentes muito cheios, e se você encher o tanque de gasolina, mas não rodar e ir lá no posto de novo, a bomba desarma. Aí o crente reclama: eu não estou tendo uma experiência, parece que Jesus não é o mesmo, que a igreja agora, que Jesus, o termo igreja, né? Mas a igreja somos nós, e até tá certo, a igreja não é mais a mesma, então nós não somos mais a mesma. Mas por quê? Porque há um tempo atrás eu recebia e distribuía. Sim. Eu ia falar para alguém que Jesus amava, que Jesus transformava, aí eu me deparava com a situação de alguém que estava possesso por um espírito maligno, você tinha que usar a autoridade do nome de Jesus para expulsar, já esvaziava, já enchia no conta à noite. Você encontrava com alguém enfermo, você não tinha o dinheiro, você não tinha nada, quando você não tinha ajuda financeira, fazia como Pedro e João, a ouro, ora prata pela não pessoa. tem, mas Jesus, eu vou orar aqui, o que eu te tenho, eu te dou, a cura, e Jesus cura. Então, irmãos, nós precisamos entender as qualidades, né, do mordomo. Uma delas, a primeira, é a fidelidade, que nós já aprendemos no primeiro tópico. Segundo, né, só recapitulando, essa prudência. E lembrando, irmãos, que nós não somos de nós mesmos,
que a Bíblia já, Paulo vai falar que nós não somos de nós mesmos. É o nosso Senhor Kyrios. Nós somos do Senhor e nós precisamos entender que nós estamos aqui porque somos constituídos pelo Senhor. E o interessante é que a pouca preocupação de saber qual é a atividade que eu preciso fazer, né? É difícil nós chegarmos aos pés de Cristo e perguntar para Ele pela manhã o que devo eu fazer nesse dia para beneficiar. Eu fui constituído por Ele. É interessante, só para a gente fazer aqui uma analogia, para os irmãos vão entender. Se você olhar para um prefeito, ele tem secretários nomeados. Você olha para o governador, secretários nomeados. Você olha para o presidente da República, ministros nomeados. Você olha para Jesus no capítulo 15 do Evangelho de João, ele vai dizer: não fosse vós que escolhesses a mim. Mas eu vos escolhi a vós. Eu escolhi, ele fala, eu escolhi, vos nomeei para que vades e deis fruto. Ah, irmãos, você é nomeado. Mas não é só para ficar sentado. Não, esse negócio de membro, graças a Deus, de membro de banco por aqui nem tá tendo mais, que já virou tudo cadeira. A pessoa chega para mim assim: eu sou só um membro de banco. Eu disse: tá. Não, então aqui já tá na congregação na Vila Real, já tá errado, que ela é cadeira. Dá só na barra, dá, que é banco ainda. Mas na série que não dá, que é cadeira. Mas a pessoa não pode, porque todos são filhos de Deus, todos têm. Não, irmãos, e todos nós podemos produzir. Quando a gente olha, quando Deus fala ali no Êxodo 35 com Moisés, eu acho muito interessante quando Deus fala com Moisés sobre o trazer a oferta. Aí os irmãos vão falar: mas o pastor do centro querer falar de dinheiro. Não, não é isso. O que eu quero dizer interessante que era ali, que Deus falou de várias coisas que poderiam ser trazidas. Desde o ouro, né? Até a linha. Sim. Que era necessário para fazer a costura das cortinas. De repente você não pode ser o pregador do culto à noite. Mas eu posso. Eu posso dizer que eu posso. Eu tenho roto, que eu tenho, sou negado quando alguém vai pregar e fala: irmão, não sei pregar. Então, irmão, não sabe, dá lugar para quem sabe, porque eu tô lá. Tem outro que tá lá. Eu vou cantar, não sei cantar. Então, dá oportunidade para quem sabe. Tem sempre alguém. Mas você pode ser aquela pessoa que tem uma amizade com alguém, uma empatia, não antipatia, mas empatia, exercida com o tempo, de convidá-lo: vamos lá na igreja domingo à noite. Não é convidar ele no domingo de tarde, não. Chega com ele numa quinta-feira, ou no sábado à tarde, chama ele para tomar um café, ou vai lhe fazer uma visita de cortesia. Eu vim te fazer um convite, ser meu amigo, porque a gente se dá bem. A pregação não é para todos, irmãos. A pregação começa, na realidade, no dia a dia, né? É o dia a dia. Se você vai ser um bom pregador dando bom testemunho. Começa por aí. Convide ele para vir ao culto. A pessoa tem que ver que é bom servir a Deus, né? Você vai mostrar para ele que sua família vive. Esse viver bem em família não é que a sua família não tenha problema. Mas ele vai ver que você e sua esposa se dão bem. Claro. Não é que é um casamento que não tenha problema. Os problemas têm. Por isso vem a prudência, né? Porque quando você está trabalhando, quer dizer, você é prudente, você não mexe naquilo que é do patrão, você não olha para a mulher que é do patrão ou que do vizinho, você não adultera a balança, você não adultera o odômetro, você não deixa de pagar as contas. Você não pega aquele troco lá na hora que tá lavando a roupa, que são é do tudo patrão, isso é a prudência aí. Lá. A pessoa que não é ainda cristã, ela observa na sua vida que isso é o caráter de uma pessoa que serve a Deus. Então ele diz: opa, é assim que eu quero ser. Então, agora às vezes a pessoa dá tanto, né, motivo para a pessoa falar da vida dele, que quando ele vai convidar não tem crédito. Não tem, que a gente chamou aqui de empatia. Então você pode começar primeiro exercendo essa empatia, mostrando que servir a Deus é bom, mostrando para a sua família, a família é pai, mãe e os filhos. Agora vamos lá, mostrando para os seus familiares, seus sobrinhos, seus cunhados, sua sogra, filhos, sua sogra. A minha sogra é uma benção, graças a Deus. A sogra não é parente, né, mas... Não, mas a minha é uma benção, a minha é mais do que parente. A minha é uma benção mesmo. Aí, irmãos, o que ocorre? Essa empatia já seria algo necessário para toda a congregação do Senhor exercer, para que a obra crescesse, porque a Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos que todo dia acrescentava o Senhor aqueles que se haviam de salvar. Mas como que o Senhor acrescentava? Porque a Bíblia diz que a igreja
caía na graça do povo. Sim. Então, irmão, nós precisamos dar assim uma refletida. Que crente que eu sou? As pessoas gostam de mim? Da minha companhia? As pessoas gostam de estar perto de mim? Não é que eu sou aquele crente contador de piada, que aí você já caiu na roda do escarnecedor. Aí você vai ler o Salmo 1º, tá errado. Leia lá o Salmo 1º e se converta. Só se for uma piada evangélica? Não, nem piada evangélica pode, crente não pode. Aí, irmãos, o que nós temos que aprender? Sermos esse tipo de crente que nós somos constituídos pelo Senhor para gerarmos frutos, para gerarmos novas pessoas para o reino de Deus, e que no nosso coração, presbítero Sérgio, eu acho que é algo que a gente precisaria reconstruir, resgatar seria a palavra correta. Eu não conceber a ideia de ir para o céu sozinho. No meu condomínio mora alguém que eu sei que é tão bom, mas que não vai para o céu. Não, eu tenho que ganhá-lo para Jesus. Se não dá para trazê-lo ao culto, vou mostrar meu testemunho, vou ser bem amigo até eu achar. Porque, irmãos, é muito interessante. Ali no bairro onde eu moro, tem uma empresária e eu sempre compro lá. Né? Aí quando foi esses dias, eu falei para ela, eu dirijo um culto aqui. Ah, é? Dirijo. Qual é o dia? Tal dia. Vai lá. E agora ela não perde os cultos. Não é nem porque eu compro muito, porque o que eu compro não faz nem diferença no mercado dela. Mas eu criei uma empatia. Aí quando chegou lá na congregação, ela viu outras pessoas que ela também tem uma certa empatia, já sentam perto, e está indo nos cultos. Se ela vai se converter, eu não sei. Agora, uma coisa eu já sei, a semente foi plantada. Claro. É isso que nós precisamos entender. O nosso papel não é converter ninguém, né? Não, porque, irmão, se a gente pudesse converter, né, presbítero Sérgio, eu tenho certeza que eu converteria toda a tua família. Eu converteria todos os meus sobrinhos, todos os meus primos, converteria os da minha casa também. Acho que eu converteria o mundo todo, porque daí a gente não brigava mais, não tinha mais problema. Era uma benção, era tudo uma benção, mas nossa missão, irmãos, é lançar a semente, é semear, e para isso, irmão, precisa ter empatia. E nós precisamos entender que aquele mordomo aí da parábola, quando o Senhor saiu, ele ficou espancando. E tem crente que não espanca também, só fala do inferno. Irmão, eu acho absurdo. Só fala do capeta, pelo amor de Deus, irmãos. Irmãos, não, mas não vamos parar de falar do capeta, que senão nós vamos ficar igual eles. Né? Irmãos, vamos falar do céu. Né? Vamos falar do céu. Não, vamos falar de Jesus. Mas aí que tem a base para isso, que Jesus foi um dos que mais falou no inferno. Não, irmão, mas você não é Jesus. Os discípulos já não falaram. Os discípulos voltaram dizendo, foi o seguinte: mestre, estamos maravilhados. No teu nome, os enfermos foram curados, os endemoniados foram libertos. E mesmo que Jesus lhes chame a atenção e fala, olha, vocês precisam estar mais felizes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, mas nós vamos ter um aprendizado com eles, que eles saíram e falaram de Jesus. A mulher samaritana, ela saiu falando que Jesus contou que eu tinha 5 maridos, que esse não é meu. Não, ela saiu contando, achei o homem lá no poço. Ele falou umas palavras tão boas que ele matou a sede da minha alma. Por isso que o evangelho é boas novas, né? É boas novas, não é coisa ruim. Então, irmão, nós somos constituídos pelo Senhor, estamos encerrando esse trimestre. A minha expectativa, a nossa expectativa, eu creio que a do presbítero Sérgio também, ele vai ter a fala de agradecimento dele também, é que você tenha sido, que nós tenhamos sido uma bênção para você, né? Que a gente possa ter passado alguma coisa para você. E te esperamos no próximo trimestre, que já está quase aí, para a gente começar no nome de Jesus. Presbítero Sérgio. Muito obrigado, nós agradecemos aí esse trimestre, mais um, né? Mais um, é o terceiro trimestre que nós estamos nesse projeto aí. Agradecendo a sua sintonia, você que nunca comenta, mas está junto conosco. E aí, se queira compartilhar também, agradecemos a todos e já convidamos para domingo que vem nós estarmos aí reunidos novamente no nome do Senhor, se Ele não voltar ou se nós não partirmos dessa terra. Seja aí um mordomo fiel. Deus abençoe a todos.